nós estamos aí, esse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 5. Eu confesso que estou muito alegre, muito feliz de fazer esse estudo com vocês aqui. Eu gosto disso, e principalmente estar com o Saulinho, compartilhando dessas ideias do reino, aprendendo um com o outro, estudando e descobrindo juntos aqui. Obrigado, meu bem. Essa mulher esperta, atento, não tem nada, tem visão. Falando sério, não. E aí, a gente pode aprender juntos sobre o reino de Deus. E está sendo muito bom. Tanto é que a gente começou, foi em março, Saulinho? Quando a gente começou? Março. Então, a gente começou em março, abril, maio, junho, julho. Já entramos em agosto. Então, Mateus 5, versículo 3, praticamente. Porque não tem pressa, galera. Correto? Hoje alguém orou aqui, eu não me lembro. Acho que foi a Fernanda, né? Foi a Fernanda que falou assim: Senhor, estamos esperando um momento de ir para a sua casa. Eu quero complementar você na sua oração, que foi linda também, para ir para a nossa casa. Caminho para casa. Né? Tem uma história de um missionário, não sei se você sabe, Saulinho, que um casal missionário, desses mais antigos e tal, mas essa moda está por aí ainda. Tomara que o pessoal da Jocum aprenda e não entre nessa turma, né? Eles foram fazer um trabalho numa nação muito difícil e tal, e então Deus os enviou de volta para a terra original. E eles, naquela época que o transporte era mais caro e tal, e vieram de navio. E chegando assim, aquela expectativa, né, e tal, chegaram no porto, aquele monte de gente, eles vêm de longe, aquele monte de gente assim, acenando, falando: mas que delícia! Então vamos receber aqui na nossa casa e tal. A hora que chegaram, porque tinha um figurão dentro do navio, não era para eles a recepção. Eles ficaram decepcionados, missionários decepcionados, porque não receberam nenhum aplauso, né? Ninguém com bandeira, com faixa, meus parabéns, fez coisa boa e tal, assim, não é? Aí eles: não é possível e tal. Aí eles foram conversar com o pastor, né? Ô pastor, mas a gente está meio triste. O que foi? A gente pensou que a recepção ia ser boa assim, vocês estão em casa e tal. Aí o pastor, inspirado por Deus, né, falou assim: não, filho, vocês erraram. Erraram em quê? É porque vocês vão chegar em casa ainda. Quando você chegar em casa, aí você vai receber aplausos. Vocês ficaram, missionários? Você quer receber aplauso aqui ou no céu? Você quer que o povo elogie seu trabalho aqui ou no céu? Você quer aparecer aqui ou no céu? O que você quer? O que você prefere? Você não é missionário? Estou falando dos missionários agora, de carreira, né? Porque todo mundo é missionário. Você é missionário? Todo mundo aqui. Mas para aqueles que estão no Jocum, estão aí, né, os que pretendem sair do país, todos. Você quer um aplauso aqui ou lá? Eu prefiro lá. Cuidado quando todos vos louvarem. Tem perigo aí. Se fosse bonzinho para todo mundo. Sacou? Amém. Então vamos, Saulinho, vamos fazer como a gente fez? Ler a mensagem do 1 até aquele 11 ou 12 lá? 12. Até o 12, vai lá então. Vamos lá, com o Saulinho. Mateus 5, 1 a 12, vai lá. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada, dizendo: abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem pedido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim
vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puserem em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Isso. Então o Evangelho, ele, como o Saulinho já explicou aqui também, o Evangelho pode ser resumido nas bem-aventuranças. Se a gente fizer um resumo geral de tudo, está aqui. Né? Proclamar o reino de Deus, sofrer perseguição, ser alegre, ser consolado, consolar, ajudar, ser ajudado. Isso é reino de Deus. E na versão atualizada aqui, essa a mais tradicional de todas, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, falando sobre isso, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Quais são os 3 pilares do ministério de Jesus, que eu disse aqui? Quem se lembra? Faz assim. Ensino, cura e libertação. Quem falou? André. Cadê André? Titinha, né? Oi, Titinha. Obrigado. Muito bem, André. Parabéns. Né? Ensino, cura, libertação. Jesus sempre ensinava, curava e libertava, mas o centro dele não era cura e libertação. Ele falou assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é sereis livres de demônios, aí ficareis livres, não. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Saulinho já pregou 2 vezes nesse texto lá na Vide. E quem estava lá no domingo de manhã, viu, ouviu e sentiu, né? Aí ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós estudamos, conseguimos falar do versículo 3, e hoje a gente vai para o 4, Marli. Você quer ouvir o 4? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Você tem Bíblia? Então lê o 4 para nós aí, por favor. Vamos lá. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Opa! Felizes as pessoas que choram, porque Deus as consolará. Só tem que é o seguinte: você estava aqui quinta-feira passada? Tá? Você se lembra da pergunta do Sirley? Desse senhor aqui? Você lembra? Ele fez uma pergunta assim para mim. Eu falei: não, deixa o Saulinho responder, mas eu fiquei coçando e eu respondi. Você lembra? Você lembra da pergunta que ele fez? Sim ou não? Quem se lembra? O que é bem-aventurado? Né, Sirley? Então explica para a nossa classe aí o que é ser bem-aventurado. Não. Vai, pode colar se explica. Nilson. Ah, tá desligando? Então manda abraço. Eu sei que você é um cara estudioso, vai lá, manda abraço para nós. Explica aquilo que você entendeu aqui, para todo mundo saber. Eu vou ler aqui de novo. Não, porque a minha pergunta, todos sabemos, até pela versão da Maria, por exemplo, que Felizes. é feliz. É. Feliz. Mas o que a respondeu é que é muito mais do que isso.
é superabundantemente alegre, bem-aventurado, abençoado. Isso. É uma alegria superabundante, que não depende de circunstâncias. Tanto é que aqui nas bem-aventuranças, eles falam assim: bem-aventurados sois vós que, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai. Você fica assim chorandinho, assim, igual o PT, porque a Dilma vai ser impeachmentada, igual eu estava vendo a sessão do plenário hoje, não do plenário, da comissão especial de impeachment, aquela choradeira, que estranho. Fica chorando, o trem já está feito, vamos lutar por outro, vamos eleger outro, vamos fazer de novo, vamos para frente, na vida. Né? Entendeu? Não é nem A, nem B, nem direita, nem esquerda e tal. Não deu ali, vamos embora. E esse bem-aventurado aí, que é essa palavra que aparece 9 vezes, que no original significa, Marcelo, sejam extremamente, supremamente alegres. Independentemente de circunstâncias. Vocês são afortunados. Lembra dessa palavra? Você é presenteado, galardoado, feliz, alegre. Não por causa da circunstância, igual aquela música que a gente canta muito, né, aí nas igrejas, canta aqui também. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. A gente tem que cantar e viver isso lá, Léo. Entendeu? Aí às vezes aparece uma doença na família, ou a mãe, ou alguém, ou sei lá, um filho não passou no vestibular, ou deu uma decepção, ou está fumando maconha. Aí você vai desistir da vida? Ou uma filha que perdeu a virgindade e está grávida agora, antes do casamento. Quem é que quer isso? Mesmo nos dias de hoje, me conta. Já que é tão do contra assim. Ninguém quer. Mas e se acontecer? Acontece nas melhores famílias, né? E você recebeu a notícia de que a sua neta tentou o 3º suicídio e conseguiu? Olha que tristeza. Mas aí você se alegra em quem? No Senhor. E ora, e vai, e consola, e dá o ombro, e chora junto e tal. Mas você é bem natural. Fala alto para todo mundo ouvir. Aqui tem um estudo que fala sobre isso e diz que essa palavra vem do grego Macarius, esse bem-aventurado. Você estava aqui quinta-feira? Não, estava dando aula lá no centro. Tá certo. Macarius, aí refere-se a uma felicidade que excede as circunstâncias. É isso aí. Porque quinta-feira você não veio. Falou isso. Mas é bom você reforçar. Eu que não queria citar o grego, mas para não ficar querendo aparecer, entendeu? O pastor fica falando grego. Você não entende grego? Por que eu vou falar grego para você? Vou falar qualquer palavra. Ué. Se eu falar, eu tenho que traduzir. Então foi bom você introduzir, porque é essa aí. Aparece 9 vezes, bem-aventurado, etc. Para falar que você é uma pessoa afortunada, feliz. E aí entra esse verso 4, que é hoje. Leia aí, Fernanda, para nós de novo, por favor. Verso 4. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. O 4? Na mensagem. A mensagem? Certo. De novo, vai. Abençoados são vocês, que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Isso aí meio assim, meio fora do contexto, mas dá para ir, se você tivesse aqui no original, dá para ir. Né? Aquela versão lá é felizes, essa é abençoado. Tem outra versão aí? Hã? Tem mais um pedacinho. Bem-aventurado é essa original. Tem mais um pedacinho. Então vai, manda brasa para ele. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Consolado, aí está certo, né? Sirlei, acha a versão aí na sua Bíblia multicolorida? Em inglês. Tem inglês aí? Acha aí. Já está aberto? Então manda brasa, Sirlei. No inglês aí vai. Agora eu quero ver. Não, eu traduzo em inglês aí. Vai lá. Vai ter a Fernanda. É difícil. Já te pegar agora, é difícil. É muito difícil ficar mais vermelho que eu sei, mas vamos lá, vamos tentar. É porque me desculpa, eu vou falar errado. Não vai sim. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. De novo, devagar agora para todo mundo. Devagar.
alegrar-se. Those who mourn, for they will be comforted. Yes. Blessed are those who mourn. Bem-aventurados, ou abençoados aqui, abençoados, né? São aqueles que choram, que têm dor assim para murmurar, chorando. Não é murmuração de reclamação, não. O choro aqui é murmuração, é choro assim de ter um ombro para chorar. Não é isso? Não é isso mesmo? Dá a sua palavra aí. Vamos lá. Esse é o Salim. Olá, Salim. É muito curioso ver as bem-aventuranças colocar o choro como sucesso. Porque é isso que ela está falando. Ela coloca o chorar como uma categoria de conquista, de ser bem-sucedido, abençoado, feliz, superabundante. O choro. O que é choro? Vamos pensar juntos. O que é choro? O choro, via de regra, claro que tem as exceções, para a gente pensar no choro de manipulação, seja lá o que for, isso tudo é exceção. Mas, via de regra, o choro tem uma única plataforma. Qual é? A dor? A dor. Preste bem atenção nisso. E aí você vai pensando na sua vida, quando você chora, por que você chora. O choro, ele tem uma plataforma. Ele é desenvolvido em cima de uma coisa. Essa coisa é a dor. Até um choro de alegria. Preste bem atenção. O choro de alegria é quando você chega num espaço onde o que você conquistou, o que você viu, o que você sentiu, entrou em contato com a sua dor. Agora é claro que a alegria vai ser acima da dor, mas você chora porque para chegar naquela alegria você passou pela dor. Por isso que vem. Até o choro de alegria, via de regra, passa pelo caminho da dor, mesmo que ela supere. Tem um exemplo hoje, claríssimo hoje em dia. Qual que é? Pensa um pouquinho, nessa semana, o que está acontecendo? Olimpíadas. Você já viu os atletas falando do treinamento, essas coisas? Ontem eu vi o Joaquim Cruz chorando e falando que quando ele ganhou 800 metros, né? Ele parou assim, começou a chorar, não aguentou falar mais, porque assim, foram milhares de horas. Excelente. E aí, é muito interessante, né? Porque existe uma outra interpretação também boa do choro, a partir desse entendimento da plataforma da dor, é que o choro é uma linguagem. Assim. O choro, ele estabelece um diálogo, seja com você mesmo, seja com alguém. E o que o choro está querendo dizer? Também, via de regra, pode ter exceções, mas o choro ele tem uma frase muito específica. É um pedido de ajuda. O choro é essa dor que você tem, que vai ser desencadeada por qualquer questão, por uma decepção pessoal, por uma frustração, pelo luto. O luto, perdi o que mais amava, perdi uma pessoa, uma decepção, uma traição, né? Seja lá de que ordem for essa dor emocional, vai vir. E aí se vem a expressão nas lágrimas, enfim, no olhar, o choro mexe com o seu corpo inteiro, não é só lágrimas, assim. Nós só temos a contemplação de que algo começa a molhar e descer o nosso rosto. Mas o nosso corpo, os batimentos cardíacos, existe toda uma resposta emocional que desencadeia no físico, que está desenvolvendo ou falando alguma coisa, mesmo sem usar palavras. A via de regra é, me ajuda. Me ajuda porque dói, está doendo, está apertado. Aí a gente tem outras expressões paralelas, né? Aperto no peito, nó na garganta. Tudo isso são associações que a gente faz para expressar o que a gente sente. Aí a gente tem esses usos comuns de linguagem, de aperto no peito. Mas se fizer uma tomografia do seu peito, qualquer coisa, uma ressonância, não tem nada apertando o seu peito fisiológico, mas é a maneira como nós aprendemos a descrever o fenômeno, o nó na garganta, ou seja, o não dito, eu quero dizer, mas eu não consigo dizer, a ajuda que eu preciso eu não consigo falar, eu não consigo pedir, eu não tenho forças, e a gente começa toda essa associação, né? Então isso é a coisa. É muito curioso a gente pegar isso com cuidado e ver que Jesus vai falar assim, bem-aventurado você é, quando você se coloca nessa posição de
quando você está nessa plataforma da dor. E porque se você está aqui, meu querido, via de regra, você não chegou, você não pulou ali sozinho, né? Ou seja, circunstâncias de conduzir, talvez escolhas erradas, sim, mas você não escolheu no início querendo errar, você escolheu querendo acertar, mas errou, parou aqui na plataforma. E via de regra, você não sai dali com muita facilidade, sozinho, aquilo te assola, aperta mais o peito, um nó na garganta, as lágrimas vêm, as palavras não conseguem ser ditas. O choro é dessa ordem. E isso é muito profundo a gente pensar. Jesus escolhendo esse fenômeno para dizer: você será bem sucedido. Não porque você é filho do rei, a cabeça não cauda, se a gente está careca de saber. Não é por essa ordem. Por quê? Se eu estou no reino, irmãos, o reino não me garante uma vida sem lágrimas. Você pode ficar despreocupado, porque você vai ter muita lágrima ainda até o dia que a gente for para casa. Isso para qualquer um. Para quem está lá na frente, para quem está atrás, para quem lê muita Bíblia, lê pouco, as lágrimas elas vão pôr. Porque se você existe, o que Vitz fala, né, que existia sofrer. Necessariamente. No mundo caído, no pecado, existia sofrer, irmãos. Nesse mundo, com tudo que a gente tem hoje, com toda a consequência direta do pecado na minha vida e na sua, a existência ela precede o sofrimento. Agora, aonde está a diferença aqui? Para não virar choro pelo choro ou para não virar autoajuda? Ou lambeção de feridas? Porque é muito comum. A gente começa então, e nós somos bons nisso, a descobrir mecanismos para lidar com isso. Um dos piores, do meu ponto de vista, é quando o nosso choro serve assim, de alguma maneira contra nós, sem a gente perceber, porque a gente tem o caminho mais fácil, a gente começa a lamber ferida, assim, tadinho de mim, porque não é isso que a Bíblia está falando. Mas a gente consegue descobrir que estar nessa plataforma, de alguma maneira, pode até ser bom para nós, humanamente falando, que o outro vai ter dó de mim, tadinho, está chorando, coitadinho, o que eu posso fazer por você? Ou seja, a gente descobre, olha como nós somos, irmãos, que a gente pode inclusive usar o choro para sensibilizar o outro. E não é isso que Jesus está falando. Quando o seu choro for legítimo, for aquele choro de dor, bem-aventurado você é. Por quê? Porque você, e aí a gente liga na primeira bem-aventurança, você vai estar nessa condição de não ter nada para oferecer. Você não tem nada para oferecer. Se você está nessa plataforma, você chegou lá exatamente porque você não tem nada para oferecer, não tem aonde ir, não tem como sanar, desenrolar um nó ou aliviar o peito. Bem-aventurado você é. Porque neste momento você tem condições de ser consolado. Você tem condições de ser acessado pelo Espírito e ver um milagre maravilhoso acontecer, que de nenhuma outra ordem humana pode te garantir, com tanta sustentação, ou seja, pegar essa dor e dar um significado para ela, um amor, né? A versão mensagem nessa segunda parte, ela é bem interessante, né? Você, nesse momento, você vai poder ser abraçado por aquele que é o amor supremo. Você vai ter condições de entender o sucesso em Jesus, ou seja, bem-aventurado, ser abençoado, ser bem-sucedido, porque você está nessa disposição de ser abraçado, afirmado por Ele, tendo suas lágrimas enxugadas por Ele, ver a sua dor ser dissolvida, por mais que... Olha isso, eu vou concluir isso aqui, que eu acho que é a coisa mais fantástica, que a psicologia de fato nem chega aos pés para mim, nesse sentido aqui, porque choro é uma coisa que eu aprendi, estudei 10 anos da minha vida, porque choro é da ordem emocional, tem a ver com essa questão da relação consigo mesmo, com o outro, com a frustração, com tudo mais, né? Mas nessa bem-aventurança aqui, eu consigo ler assim, em outras palavras, né? Você é bem-sucedido quando você está nessa condição onde tudo é desfavorável e você só tem uma alternativa humana, que é sentir na sua pele a dor. Você é bem-sucedido porque nesse momento vem uma revelação do próprio Deus, ainda que nada no externo mude. Eu mudo o seu interior, eu mudo o seu coração, eu te envolvo com braços, com laços, com cordas de amor. Eu revelo a minha paternidade para você, mesmo que as finanças continuem ruins, mesmo que quem morreu não volte, mesmo que o casamento não seja restaurado como eu quero, mesmo que eu não
mesmo que nada humanamente. Isso é fantástico, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não garante resolver fisicamente o meu problema após o choro, com dinheiro, com quem morreu voltando a viver, dando de novo namorado, filho, ou seja lá que ordem que está desencadeando o choro. Mas ele nos coloca num outro patamar, assim, mais absoluto. Assim, você é bem-aventurado por isso. E eu acho muito bom a gente estar tratando isso em dupla aqui, porque você já percebeu que Deus vai usando as pessoas. Saulinho, por exemplo, tem um conhecimento psicológico muito grande da psicologia humana, como é que funciona, o porquê, as consequências, as saídas e tal. E Deus vai misturando as coisas e você vai descobrindo. Não vai, Leila? Você vai descobrindo. Puxa vida, então é por isso ali eu fingi mesmo. Sacou aquele choro fingido, né? E tal. Outro dia, não é julgando não, mas só citando o fato, né? A gente tem que olhar tudo com os olhos de Jesus assim e ficar assim, mas será que é isso mesmo? E, Senhor, me ajuda aí e tal. Né? Não é aquele choro da pastora lá que entrou no Facebook lá, naquele sábado lá. Ai, eu queria falar para todo mundo que eu estou muito decepcionada, porque meu marido, eu pensava que era um homem de Deus, e ele é um pedófilo, homossexual. Eu quero falar para a comunidade evangélica do Brasil que eu estou com dó de mim. Tem dó de mim também. Aquela Bianca toda lá. Cuidado com esses trem. Vamos esperar o tempo passar, porque ele veio e deu outra versão, né? Então vamos esperar o negócio passar, porque aquilo lá nem é esse choro aqui não. Aquilo lá acho que é outra coisa. Aquilo lá não é muito assim não. Mas tudo bem, vamos esperar e vamos ver quem é quem no planeta dos macacos. E olha aqui, diante disso aqui que foi falado, de novo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram. A palavra aqui é que gemem de tristeza. É um gemido de tristeza pedindo ajuda. Desse tipo, é um ombro amigo. É alguém para ajudar naquilo que está machucando, que está doendo. É uma lamentação na situação. É uma situação que está difícil para você, para mim. Quem é de nós aqui que nunca chorou assim numa decepção violenta, principalmente com pessoas que a gente ama, né? E Nilson pode me falar isso, eu não sei. E eu posso falar para ela também, eu sei. A gente que é casado, você sabe o que é isso. Quem é casado mais tempo ainda, talvez tenha mais experiência de choro. Choro sozinho, choro desbravatando tudo, né? Pedindo ajuda, como é que pode? Essas coisas assim. Jesus dá uma certeza, ele fala assim, se esse choro bater com o choro que eu quero ouvir, você será consolado. Não é o choro para resolução do problema. Presta atenção. Isso que o Saulinho falou. Não é um choro assim, resolve a situação, Senhor, eu estou aqui, eu estou quebrado. Ai, tá bom, quanto você ganha? Você mora onde? Se você ganha o salário tal, dá para você morar no centro? Ou você tem que morar lá no fundo de Uberlândia? Você anda de quê? Dá para você andar de carro? Ou você tem que andar de ônibus? Ou comprar uma bicicleta para economizar? Então a culpa não é de Deus. Você mora na Jocum? Só recebe 400? Então você tem que pagar 300 e viver com 100. Também não. Agora que vai casar, viver com 800, né? Porque aí junta os dois. Já aumentou. Dobrou. Olha que beleza? Já dobrou. Então, Frank, mas todo mundo aí. Eu sei, é claro que é tudo pela fé. Então, choramingança para Deus não adianta. Aí você, ao invés de chorar, se você choramingar, você faz banquinho. E vende. Vende na igreja, vai no mercado, vai na feira, busca, vai atrás. Esse amigo meu de Belo Horizonte, ele era muito rico. Esse que falou do Elber. A Nilce sabe onde ele mora no Belvedere, lá em Belo Horizonte, lá em Simão, assim.
e tal, casão. O pai dele tinha criação de pombos no fundo da casa, pombo correio daquele, não sei o que, aquele trem chique, a casa toda rústica, lembra bem? Assim, um sofazão de madeira, entrava e tal, etc. Isso quando eu era pastor solteiro em Belo Horizonte. Ele era meu companheiro de, não vou falar de farra não, mas é de sair da igreja depois dos cultos de domingo. A gente ia em um lugar legal, vai ficar tranquilo, né? Ele saiu comigo e tal, nós dois juntos lá. O que acontecia? Naquela época eu ia almoçar na casa dele, era meu amigão. Foi acabando os treinos, foi acabando. Hoje ele está lá no apartamento, visitei ele agora. Está lá no apartamento, a mãe está doente, o pai separado da mãe, cada um deu para comprar um apartamentinho, exprimido. Micael pegou, vocês viram? A mãe na cama lá assim. Ele tem que ficar o dia inteiro e ele é escritor hoje. Já foi da Caixa Federal, perdeu o emprego. Hoje ele escreve livros e vende livrinhos num posto na saída do Rio de Janeiro, lá de Belo Horizonte, um posto Shell grande que tem lá, esqueci o nome. Esse é o sustento. Eu falei assim, Amir, você ainda está indo no posto? Porque eu almocei várias vezes com ele nesse posto lá, enquanto ele estava trabalhando, ele ia visitá-lo lá no posto. Eu não estou podendo ir, mas eu estou indo de porta em porta aqui no bairro vender meus livros. Está difícil. Deus falou para mim, a gente foi lá simples e tal, dá uma oferta para ele, eu estou ajudando com as fraldas. A mãe dele está usando fralda. É? Difícil. Vai choramingar? Não, ele sempre está ali, o Alan e tal, vamos lá. O cara foi rico. Hoje é muito pobre, não tem dinheiro direito não. Entendeu? Mas tem que firmar. O que ele está fazendo? Você está vendendo banquinho para complementar, não é? Ele está indo lá no bairro, de porta em porta, para vender livro. Se vira, vai atrás, fica no seu nível. Administra o que Deus está te dando para você, você não vai passar aperto. Eu vou repetir. Administra o que Deus te dá e não vai além, não pensa além daquilo que você pode no momento. Não. Anda a pé, anda de bicicleta, compra só o básico, come feijão preto. Aqui na vida, estou falando, Marcelino, vai lá, vou fazer um feijão, eu falei, pega do preto. Não, mas lá tem um marronzinho mais barato, eu falei, não. Lembra, Lu? Assim, compra do preto. Porque é do preto que eu posso comer. Lá em casa eu estou comendo do preto. Sacou? Então entra no seu e não deixa de choramingar. Para a gente ir mais adiante aqui. Olha aqui. Choro, vocês entenderam? Entendeu, Aline? Parou de chorar? Agora é só alegria. Graças a Deus. Olha isso, sério. Você é o meu ruim, fala, Jesus é você, só dá você na fita, essas coisas assim. Né? Então, porque serão consolados. Sabe qual que é a raiz da palavra aqui? Paracletos, que é o Espírito Santo. A palavra aqui, vou traduzir, é claro, paracletesontai, que a raiz é Paracletos, que é advogado para nós. O Espírito Santo, Paracletos, nosso, é um advogado. Eu enviarei outro, o quê? O que Jesus falou, Marcos? Eu enviarei outro consolador. Sabe qual é a palavra lá? Advogado. Viu, Ricardinho? Advogado que defende, que consola, que conforta. Não, vem cá, nós vamos tal, né? Esse é o papel. Esse consolo, velho, é um consolo que nem assim, resolvi meu problema financeiro. Não. É um consolo do Espírito que vem, que brota do Espírito Santo. Aí não tem choro, gente. Aí tem choro de alegria, porque você vai lembrar das agruras que você passou e vai dar graças e vai chorar de tanta alegria, mas a dor está, ai meu Deus, essa dor que eu passei, valeu a pena. Aí o Paracletos vem e advoga. A
palavra aqui é confortados, envolvidos, abraçados, chamados para perto, defendidos em virtude de seu clamor e do implorar das orações. Tem oração envolvida aqui. O choro, para ter um conforto, Fernanda, ele tem que ser acompanhado de oração. Nesse caso aqui. Aí você chora, né, Vera? Chora pela família, chora pela neta, chora por Curitiba, chora lá, chora pela sua família, chora pelo seu pai. Ele vem, consola você, enche o seu coração, porque você clamou que precisava de ajuda. Aí o orgulho sai. Aí não tem mais orgulho. Entendeu? Pode chorar. Não tem problema chorar, não. Mas às vezes a gente quer ver tudo muito fácil. A gente quer só sorrir. Aliás, Jesus falou que era melhor ir no velório do que na festa. Eu estou evitando muita festa agora. Entendeu? Muita falsidade, muita hipocrisia, aniversário, esses trem. E domingo eu falei sobre isso lá. Entendeu? Tem que fazer assim, quando o trem vai bem mesmo. Vamos fazer uma festa boa aqui, vamos. Com os nossos amigos, gente que vai abraçar por dentro e por fora. Aí eu quero ir. Fora isso, eu não vou. Então, você está sofrendo? Primeira coisa, tem muito mais gente ao redor do mundo, irmão, nessa hora, que está sofrendo muito mais que você. Multiplicadamente mais. Mas, ao mesmo tempo, esse choro, que vai ser consolado pelo Espírito, ele vai alcançar você, se houver clamor, se pedir um ombro, se pedir um consolo, se humilhar, o Senhor Jesus vai te consolar. Com certeza. Sabe por quê, Fernando? Sabe por quê, Marquinhos? Ele vai te consolar? Ele falou. Ele não mente. Bem-aventurados, olha aí, bem-aventurados os que choram. Então chore, porque você vai ser supremamente alegre. E ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vai chegar o dia, Márcia, entendeu? Do consolo, do choro. Talvez não chegue o presente que você quer. Talvez não chegue o marido, a namorada, a cura de um filho, a situação financeira estável, que a maioria dos brasileiros está na pitimba. Se você ainda pode administrar o que tem, jogue suas mãos para o céu, como dizia o Milton, e agradeça se acaso tiver. Alguém que gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Entendeu? Agradece a Deus, em nome de Jesus. Tá? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nesse seu clamor, no implorar, nas orações, você alcançará consolo. Amém? Amém. Tem alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Pergunte. Ficou bem claro. Como? Ficou bem claro. Ficou bem claro? Amém. Então, se Deus permitir, semana que vem a gente está no versículo 5. Quer falar alguma coisa, Saulo? Só lembrei de um último detalhe aqui, é só um detalhe mesmo, mas falando do Paracleto e fazendo essa operação com o Espírito, né, Espírito Santo. A maior dor da alma, assim, se a gente pudesse categorizar ou classificar assim, né, é a dor da rejeição, assim, a dor mais doída, o choro mais doído é a rejeição, assim, seja de que ordem for, né? É quando o outro, eu sinto do outro, que o outro não gosta de mim, que eu não sou bem-vindo, seja de que ordem for na relação, de qualquer coisa, ou lá do seu superior, seu chefe, enfim. A dor da rejeição ela é extremamente amarga, dolorida, né? E quando
você coloca isso nessa bem-aventurança é muito interessante, porque ser consolado pelo Espírito é ser afirmado por Ele. O Alan falou do orgulho, eu fiz uma associação bem interessante, né? A gente falava de humildade, aquele dia que o Alan veio, a gente pensando junto sobre humildade, né? O que é humildade? Humildade é saber quem você é. Orgulho é exatamente o que você não é. Então, se você chora, e muitas vezes esse choro tem uma plataforma nessa rejeição, abraçados pelo Espírito, você é afirmado com a identidade verdadeira, plena, a identidade que Ele te criou para ser, não pautada na emoção, na vida do outro, na reação do outro. Né? Então isso é lindo demais, irmãos. Assim, a maneira como o Espírito te afirma, independente das circunstâncias. É isso aí. Vamos ficar em pé e vamos orar.